Porque de nada adianta saber o que é cidadania, participação social, né, as estruturas econômicas, conhecer a doutrina social conteudisticamente, se, se, e isso não está embebido como uma esponja dentro da água, se não está embebido de espiritualidade. Conversamos bastante nestes dias sobre cidadania. Agora eu vou focar na espiritualidade. Por isso, para bem avançarmos na nossa reflexão, caberia agora esta pergunta simples e necessária. O que é espiritualidade? Por favor, quando digo espiritualidade, o que lhes vem à mente? Abertamente, uma, duas palavras, abra o microfone e digam. Movimento. Movimento. O que mais? Comunhão com Deus. Comunhão com Deus. O que mais? Aquilo que você vive no seu dia a dia. O que você vive no seu dia a dia. O que mais? Essência. Vamos? Expressão da cristandade. Expressão da cristandade. Ligação a João? Deus. Foi isso que eu disse. Expressão da cristandade, disse a Dani o que, Dani? A essência humana. Quem somos de fato. Marivaldo falou algo? É se ligar a Deus. Se ligar a Deus. O que é espiritualidade? Pessoa moldada por Deus. Uma pessoa moldada por Deus, Epitácio. Pelo Espírito Santo, né? Muitas definições, mas somos todos católicos. Católicos romanos. Somos tão poucos na sala. E dentre nós, tão poucos, surgiram tantas imagens de espiritualidade. O que é, afinal, esta tal de espiritualidade? Muito da ideia deste conceito depende que tipo de igreja somos, que tipo de cristão somos. Muito deste conceito depende que tipo de comunidade somos. Muito deste conceito depende a nossa resposta à vocação que Deus nos deu. Se a gente entende a espiritualidade de uma forma deformada, então a gente vai viver a vida cristã de uma forma deformada, a fé de uma forma deformada, a vida de uma forma deformada. Se a gente entende a espiritualidade como algo abrangente, envolvente, profundo, a gente vai viver a vida, a vocação, a eclesialidade de uma forma abrangente, envolvente, profunda. Há pessoas que, em nome da espiritualidade, se isolam do mundo. Há pessoas que, em nome da espiritualidade, se isolam do outro. Há pessoas que, em nome da espiritualidade, não param para ouvir. E há pessoas que, em nome da espiritualidade, morrem. O que é, afinal, a espiritualidade? Na concepção da grande maioria dos nossos irmãos e irmãs de comunidade, quando chega o catequista, o coordenador, o padre e diz: vamos fazer um momento de espiritualidade. O que é que virá? Um momento de oração, vai ter adoração ao Santíssimo, se tem sacrário, uma prece, um momento mais íntimo, né? Para alimentar algo mais interno, para alimentar algo que está dentro. É verdade ou não? Alimentar algo dentro, algo interno, algo íntimo. Mas será que a espiritualidade é algo interno,
íntimo, que está apenas dentro? Vamos ouvir uma voz com autoridade para começar a falar sobre. Na Evangelii Gaudium, o último capítulo, o Papa Francisco vai escrever sobre evangelizadores com espírito. Vai tratar da espiritualidade dos evangelizadores. E ele diz assim no número 261. Quando se diz que uma realidade tem espírito, indica-se, habitualmente, uma moção interior que impele, motiva, encoraja e dá sentido à ação pessoal e comunitária. Espiritualidade, portanto, nesta compreensão do Papa, não é apenas um momento de adoração ao Santíssimo, não é apenas a relação vertical eu-Deus, isolada, não é apenas algo que está fechado dentro de mim. A espiritualidade é uma moção interior, é um movimento interior. Mas um movimento interior que não permanece no interior. Olha o que ele faz, olha o que esse movimento faz. Impele, portanto, impulsiona, motiva, dá razão, encoraja. A coragem dá sentido ao que nós fazemos, seja de forma pessoal, seja de forma comunitária. O Papa não diz impele, motiva, encoraja ou dá sentido à nossa prece. Impele, encoraja, motiva ou dá sentido à adoração eucarística. Impele, motiva, encoraja e dá sentido ao terço. Impele, motiva, encoraja e dá sentido ao silêncio. Não é apenas isso, mas impele, motiva, encoraja e dá sentido à ação. A ação pessoal e comunitária. Seja essa ação uma ação orante, seja essa ação uma ação celebrativa, seja essa ação uma ação de serviço, de cuidado, de diaconia, seja essa ação a ação de ensino, toda e qualquer ação pessoal e comunitária pode estar imbuída de espiritualidade. Pode estar imbuída de espiritualidade. Porque espiritualidade não é algo reservado a uma dimensão da pessoa humana, mas a toda a pessoa humana. A espiritualidade não é, para usar um termo latino, uma questão somente adintra, portanto, interna. Mas ela é adintra para a destra. Ela é interna, mas com movimento para fora. Ela é de dentro para fora. Ela impele a partir de dentro, motiva a partir de dentro, encoraja a partir de dentro, dá sentido a partir de dentro a tudo o que nós fazemos. Quer de forma pessoal, quer como comunidade cristã. Tem diferença ou não tem? A ideia simplesmente de um... Aí cai num perigo. Confundir espiritualidade com espiritualismo. Geralmente no nosso português o ismo não é positivo, né? O ismo não é positivo. Por exemplo, o comunitário é bom, comunitarismo já nem tanto, isola, né?
A espiritualidade, o espiritualismo e tantos outros exemplos que na minha cabeça agora vão embora. Mas o ismo, esta terminologia não caracteriza quase sempre caracteriza algo de negativo, né? Algo de exagerado, algo de perigoso. O espiritualismo isola a pessoa numa dimensão da vida. Como se fôssemos pessoa, como se vida cristã, como se vida de Deus fosse da minha pele, da epiderme para dentro. E vida cristã não é de minha pele, da epiderme para dentro. Vida cristã é tudo que sou, é vida. É vida. Não trata-se de uma dimensão apenas, mas de toda a pessoa. Então, gradativamente, vamos entendendo o que se trata quando se diz que uma realidade tem espírito. Quando falamos de espiritualidade. Claro, essa moção interior para nós tem um nome. Esta moção interior para nós tem uma identidade. Esta moção interior para nós é uma pessoa divina. É o próprio Deus que se revelou a nós. É o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, na nossa linguagem cristã, ele pode até ser dito Deus. Mas na nossa prática cristã, ele é um pouco esquecido. Ele é um pouco esquecido. A gente olha mais para o Pai e o Filho que para o Espírito. O Espírito parece que a gente fica meio assim, não sabe bem o lugar dele, não sabe bem quem ele é. Ele é uma pomba, ele é um vento, ele é um fogo, ele é uma coisa. Que é o Espírito. Que é este Espírito? Vamos agora conversar. Daniele diz, ele é Deus em movimento. Ele é Deus em movimento. Mas também o Filho se move, não? E o Pai? Vamos conversar sobre o nosso Deus revelado. Porque o que sabemos de Deus foi o que ele nos deu a conhecer. Não que nós simplesmente por mérito intuímos. Quando a gente vai olhar a experiência dos povos antigos, do Gênesis, a gente vai ver já no primeiro capítulo, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas antes da criação. Gênesis 1, 2 ou 3, me parece. Tá ali. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ali. Antes da criação. O Espírito de Deus. A palavra Espírito que nós conhecemos, ela vem do grego pneuma. Pneuma. Que tem sua origem hebraica. Ruá. Ruá no hebraico. Espírito. Ruá, que é uma palavra feminina. Não é o ruá, como nós dizemos o espírito. No hebraico é uma palavra feminina. É a ruá. Os povos antigos acreditavam, e aqui é uma arqueologia do espírito, que Deus se revelava, se manifestava nas forças da natureza. Eles viam a Deus nas forças da natureza externas a eles. E uma das manifestações mais eloquentes de Deus para os antigos era esta. O vento. Aquelas culturas do Oriente Próximo que vivem numa terra deserta, árida, onde o vento corre forte, ouviam ao longe o vento chegar ao acampamento, à cidade,
fazendo um barulho quando batia nas paredes da cidade. Esse vento que uiva, que bate e que explode, ele traz os nutrientes para o plantio, que dá condição à vida. E quando não há a presença deste vento que vem uivando, os nutrientes não chegam. A vida não floresce. A vida é ameaçada. Aqui está uma experiência fundante de Deus das comunidades primitivas. Isso bem antes de Cristo. Isto bem antes de Moisés. As comunidades primitivas. Por isso, nós, os hebreus, a raiz hebraica, fala ruá. Ruá. Esta terminologia. Que no siríaco é ruhá. Os árabes muçulmanos falam ru. É a mesma experiência daqueles povos. A experiência embrionária que eles têm com este vento impetuoso que é ocasião de vida, que traz a vida, que comunica a vida. Um vento que faz viver. Olha a experiência de Deus das comunidades primitivas. O Gênesis nos diz, no capítulo 2, versículo 7, quando fala da criação do ser humano, do homem, Deus molda o ser humano do pó da terra, do barro. Pega este barro, este ser humano, e sopra-lhe nas narinas o sopro da vida. Lá se diz, a ruá da vida, o vento da vida, que é o sopro de Deus, que vem de dentro de Deus, que é a vida de Deus, que é a vida de Deus. E diz assim o Gênesis 2:7, e o homem tornou-se um ser vivente. Não é o homem tornou-se um ser vivo, mas o homem tornou-se um ser vivente. O que significa que a própria vida de Deus está presente dentro do homem, fazendo-o constantemente viver, ser vivo, tornar-se vivente. Quando nós ocidentais lemos esse versículo, a gente pensa um bonequinho de barro, Deus soprando, e aí sai por aí dançando feliz da vida, porque está vivo. Os orientais têm uma outra perspectiva. Quando eles leem esta narrativa, eles imaginam o ser humano como uma flauta. Uma flauta que Deus sopra. E soprando faz sair o som. E este som é a vida. Este sopro que gera o som que dá sentido. Que faz com que o ser humano seja aquilo que ele é e que ele foi criado para ser. É o sopro. Uma flauta sem sopro não tem sentido. Um ser humano sem o sopro de Deus não tem sentido. Porque pode ser vivo, mas não vivente. Então, não se trata de um sopro que ficou no passado uma vez e pronto. Mas um contínuo soprar e dar vida. É assim que aquelas culturas que nos presentearam com Gênesis, com as experiências primitivas de Deus, narram para nós, nos transmitem. O Espírito, vento que dá vida, vento que sopra, não é apenas algo divino, mas é Deus.
Jesus nos revela isso. Eu irei, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Espírito. Eu digo que eu enviarei porque tudo que o Pai tem é meu. Então eu envio. Quando Jesus ressuscita em João, soprou sobre eles o sopro, né? E disse: como o Pai me enviou, também vos envio. Soprou sobre eles o Espírito Santo. Soprou sobre eles a Ruá, a divina Ruá, o divino pneuma, o divino Espírito, que na Bíblia tem primeiro a imagem do vento, depois a imagem da pomba, depois a imagem do fogo. Se no Antigo Testamento Deus fala, age por nós, fala conosco e age por nós, no Cristo, no Novo Testamento, no Filho, Deus age conosco. Deus age entre nós. E no tempo depois do Filho, no tempo da igreja que começa no Novo Testamento e que nós vivemos até hoje, pelo Espírito Santo, Deus age em nós, por meio de nós, não externo a nós, não simplesmente ao nosso lado, mas em nós. Se vivemos em Cristo, é no Espírito que vivemos em Cristo. Se comungamos o Cristo, é no Espírito que comungamos o Cristo. Se podemos dizer Abá, Pai, é no Espírito de filhos que podemos dizer. O Espírito é Deus em nós, que age em nós, por meio de nós. Não dentro de nós, mas a partir de dentro. Como Deus que sopra uma flauta, mas o sopro não permanece nela. O sopro sai por outros buraquinhos em forma de som. Espiritualidade é vida no Espírito. Não em qualquer espírito, mas no Espírito de Deus, no Espírito Santo, na Divina Ruá. A espiritualidade, aqui começo a falar das características de uma espiritualidade cidadã, que na verdade são as características de uma espiritualidade cristã, seja de quem for o cristão, sobretudo dos leigos e leigas. Nossa, é, antes de tudo, uma espiritualidade trinitária. Eu gosto desta imagem, deste ícone, deste símbolo. Nós nunca conseguiremos representar Deus, mas algumas imagens nos falam muito sobre ele. Esta imagem da Trindade, o que vocês veem aí, hein? Queremos entender então o que significa uma espiritualidade trinitária, já que estamos olhando aí este ícone que comunica tanto a nós sobre a Trindade, o nosso lugar nela. A espiritualidade trinitária é viver a vida no Espírito da Trindade, reconhecendo que vivemos a vida no Espírito da Trindade. Quem é a Trindade? A Trindade é a comunhão de amor. O João usou uma expressão grega chamada koinonia. Esse nome grego, koinonia, significa comunhão. Mas uma comunhão íntima, uma comunhão bonita,
uma comunhão fecunda. E Deus é comunhão fecunda de amor, né? A própria identidade de Deus é relação. E por que é relação? Porque o Pai ama tanto o Filho e o Filho ama tanto o Pai que esse amor se condensa numa terceira pessoa divina, o Espírito. Então veja bem, só é pai quem tem um filho. É ou não é? Só é filho quem tem um pai. A própria identidade de Deus está na relação. Deus é totalmente para o outro. É totalmente transcendência de si mesmo. Transbordamento. Espiritualidade trinitária é viver ao modo de Deus. É viver neste espírito. Porque nós fomos criados segundo a nossa natureza. Mas nós não fomos criados para sermos indivíduos isolados. O próprio Gênesis diz: não é bom que o homem esteja só. Bota essas palavras na boca de Deus. Não é bom que o homem esteja só, porque fomos criados à imagem e semelhança da Trindade. Da Trindade comunhão. Viver segundo a Trindade, viver no Espírito, não é ser indivíduo. É muito mais do que isso. É ser pessoa. Pessoa não vive somente para si. Pessoa não vive uma vida individualista. Pessoa, como o pai, é totalmente para o filho, como o filho é totalmente para o pai, e como o espírito é a própria relação dos dois, a pessoa vive para a relação. O centro da pessoa está na relação. O indivíduo tem uma existência fechada na autoafirmação, o eu. A pessoa tem uma existência relacional, uma existência agápica, portanto, um amor que a transborda, uma existência pascal, totalmente para fora de si mesma. O indivíduo está sempre sujeito à sua natureza, como um animal que busca defender-se pelo instinto, não pode se ver ameaçado, quer defender-se a todo custo, com palavras, com gestos violentos. A pessoa é livre. Livre, mas não uma liberdade que viola a sua dignidade. É livre porque o próprio Espírito de Deus a faz viver e a torna livre. A pessoa não está presa numa realidade animalesca. Ela não ficou naquele negócio como os animais, simplesmente segundo a própria espécie. Mas ela vive ao modo de Deus. O centro do indivíduo, o centro da relação do indivíduo é o eu. O indivíduo pode casar, pode ter filho, pode fazer comunidade, pode ser religiosa, pode ser bispo, padre, pode ser agente pastoral. Mas o centro de todas essas relações vai continuar sendo o seu eu. Mas a vida no espírito, a pessoa, tem o seu centro, o centro da sua relação no outro. Para fora de si mesmo. O indivíduo se autoafirma. Ele se livra do outro se ele precisar, para se manter. Os outros são sempre concorrentes. E para me manter, para o meu próprio bem, o indivíduo é aquela lógica do salvar a si mesmo, né? Lembra da tentação de Jesus ainda na cruz? A outros salvou, salva-te a ti mesmo, se és o Cristo. A pessoa não. A pessoa não. Ela se relaciona livremente com o outro, sem impedir que o outro viva, sem se livrar do outro,
O indivíduo, ele olha as coisas com a utilidade que elas têm para ele. Ele olha as pessoas com a utilidade que elas têm para ele. Este aqui me é útil assim, este aqui me é útil porque me faz bem, me fala, me dá elogios, me trata bem. Este outro não me tem utilidade alguma. Por isso não me deixo preencher com nada a situação de alguém que morre longe de mim, de alguém que está no hospital, não entra. Não tem utilidade para mim. A pessoa reconhece o valor absoluto do outro. Aqui está uma espiritualidade ao modo do Espírito de Deus, ao modo da Trindade, totalmente para fora, totalmente transcendente, totalmente para o outro, totalmente para a relação. É vocação cristã. E mais, é vocação humana, porque fomos criados à imagem e semelhança deste Deus. O pecado nos tornou indivíduos. O pecado nos tornou indivíduos. E nos torna ainda hoje. Mas fomos criados como pessoas, ao modo do Deus que é pessoa, que é relação, que é transcendência. Uma outra característica da nossa espiritualidade é que é a espiritualidade encarnada. Além de ser espiritualidade trinitária, parte do Deus em si mesmo, da imanência, como lembrava o João, é a espiritualidade encarnada, que desce. O grego tem uma outra palavra interessante para nós aqui, chama-se kenosis. Já ouviram falar? Kenosis. Filipenses capítulo 2, nós temos o cântico, da kenosis. Depois que Paulo exorta a ter os mesmos sentimentos de Cristo, ele vai dizer que Cristo não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas humilhou-se a si mesmo, fazendo-se escravo. Ele deixa a sua condição divina. Ele se rebaixa, ele se aniquila. E aqui é kenosis, é queda, aniquilamento, aniquilação, Aniquilação. Então, a espiritualidade encarnada é aquela que tem chão. Não é uma espiritualidade que flutua, porque se a gente vê a espiritualidade só como trinitária, a gente pode ter o risco de viver uma ideia. E a vida cristã não é uma ideia. A vida cristã tem chão. A vida cristã tem cultura. A vida cristã tem história. A vida cristã tem contexto. Ela é encarnada, assim como Deus se encarnou. Nós somos chamados a viver encarnados. É por isso que se fala de uma igreja de rosto amazônico. É por isso que o Papa Francisco fala na querida Amazônia, sobre uma santidade amazônica. Ele fala aqui no último capítulo, deixa eu ver o número. Está aqui, número 77 em diante da querida Amazônia, ele fala uma santidade amazônica. Porque é encarnada a nossa vivência espiritual. É encarnada a nossa espiritualidade. E aqui eu trago uma definição dos bispos do Brasil, dos nossos bispos do Brasil, no documento 105, leigos e leigas na igreja e na sociedade, que diz assim, dizem os bispos, uma espiritualidade encarnada se caracteriza, primeiro, pelo seguimento de Jesus. Seguimento de Jesus. Queridos e queridas, Jesus não frequentou escola rabínica. Jesus não foi para a Grécia estudar, como dizia não sei quem por aí. Jesus não saiu por aí estudando em grandes escolas e não foi um grande erudito de sua época, não. A escola de Jesus foi a vida. Foi a vida.
A vida comum em Nazaré foi a escola de Jesus. Foi quem o formou homem, quem formou sua consciência humana. Porque Jesus era igual a nós em tudo menos no pecado, então sua consciência também era como a nossa. Não pode a consciência humana conter plenamente a consciência divina. Por isso, ele foi gradativamente aprendendo. Aí Nossa Senhora, São José, educadores dele, né? Frequentava a sinagoga aos sábados, e ali com a primarada toda, no clã. Jesus foi aprendendo na vida a saber das dificuldades, porque só ser carpinteiro não dava, ele tinha também que trabalhar na roça da comunidade, que era uma roça comum, porque os impostos eram caros. Então, para eles terem alguma coisa, eles tinham que não apenas trabalhar como artesão, mas também na roça. Com todos os meninos ali. Todos os meninos ali. Jesus via a dificuldade do lavrador. Jesus via a dificuldade da dona de casa. Por isso ele pode falar da vida com tanta clareza. Porque ele não aprendeu sobre a vida numa sala de aula. Ele viveu. É a escola da vida, do cotidiano. Né? Não foi no templo de Jerusalém, mas na vida. E ali ele experimentou Deus. Ali ele sentia comunhão com o Pai. Seguimento de Jesus. Precisamos voltar ao Evangelho. Imagina, o Jesus que olha a figueira e pensa em Deus. Jesus que olha a mulher fazendo farinha, fazendo pão, né? E pensa em Deus. Jesus que olha o homem que planta, joga semente e pensa em Deus. Por quê? Porque a vida, a espiritualidade de Jesus não é uma espiritualidade que flutua. Não é uma espiritualidade sem chão. Não é uma espiritualidade sem matéria. Isso é gnosticismo, não tem nada a ver com a mensagem de Jesus. A espiritualidade de Jesus parte da vida. Da vida. A vida nossa. Cotidiana. Eu vi a igreja preocupadíssima ano passado que os cristãos em casa iam perder a fé porque não podiam ir para a missa 3 meses. Iam perder a fé. Eu bati no peito com um meia-culpa muito grande e disse, meu Deus, a gente está fazendo tudo errado. Se a gente está com medo que em 3 meses o nosso povo perca a fé porque está em casa, é sinal de que a gente só está mostrando, só está ensinando, ajudando eles a verem Deus dentro do templo. A gente está condicionando, fechando Deus dentro do templo. O Deus de Jesus Cristo. Dentro do templo. Então, Jesus vivia uma espiritualidade encarnada, uma espiritualidade do cotidiano. É a mesma espiritualidade de Santa Teresinha que via Deus nas panelas. É a mesma espiritualidade de São Francisco, meu fundador, que via Deus no irmão Sol, na irmã Lua, até na irmã Morte. É a mesma espiritualidade de Jesus que vê Deus na figueira. Eu brincava com os seminaristas em aula essa semana, quando eles diziam que eu ia ser bispo. Eu dizia, vocês estão doidos. Se eu fosse bispo, eu não ia usar solidel, porque eu vejo Deus em todo canto. Aqui, o solidel é o chapeuzinho, né? A espécie equipar. Solidel, portanto, somente diante de Deus se tira. O bispo tira quando começa a prece eucarística e quando está na adoração eucarística, portanto, diante do Santíssimo Sacramento, tira, porque Deus ali está. Mas depois bota, porque... Então, é ver Deus. Espiritualidade não significa, não está associado apenas a acender uma vela e rezar um Pai Nosso. Mas também uma lâmpada elétrica e comer um biscoito. Uma lâmpada elétrica, comer um biscoito, falar com a vizinha, capinar o quintal, fazer uma comida. Porque se trata da vida toda no Espírito. Da vida toda no Espírito. Tá?
Viver no Espírito e no seguimento de Jesus, às vezes a gente quer tirar o chão de Jesus, hein? Tirar a concretude da missão dele. A gente quer um Paulo sem Lucas. A gente olha mais para as cartas paulinas e esquece que quando Jesus assume sua missão e diz lá na sinagoga em Nazaré que o Espírito Santo está sobre ele, ele lê o profeta Isaías que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o evangelho aos pobres. Enviou-me para proclamar a liberdade aos presos e aos cegos a visão, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano do agrado do Senhor. Aí Jesus se senta e diz: hoje se realizou esta passagem da Escritura que acabaram de ouvir. O que é que fizeram com ele? Tentaram jogar ele do precipício. Vai jogar ele do precipício. É Lucas 4, hein? Aqui, a vida no Espírito de Jesus. E o Espírito conduziu Jesus para o deserto. Lá o diabo estava lá tentando ele. O Espírito conduziu Jesus de volta e foi para a sinagoga. O Espírito está sobre mim. O Espírito animou Jesus durante toda a missão. O Espírito que Jesus entregou na hora de sua morte. O Espírito que Jesus enviou sobre a igreja é o Espírito que desceu sobre nós no batismo. O Espírito que nos envia em missão na crisma e nos confirma. Não é um espírito dublê. Não é um espiritinho. Não é um espírito suplente, é o mesmo Espírito de Jesus. Essa espiritualidade encarnada se caracteriza pelo seguimento de Jesus. Uma vida ao modo de Jesus. Pela vida no Espírito, pela comunhão fraterna e pela inserção no mundo. Há quem pense que a espiritualidade é sair do mundo, que a espiritualidade é coisa apenas daqueles que podem viver bem mais tempo em oração, da vida contemplativa, de carmelita, de beneditino, que pode acordar de madrugada para rezar. Mas não é isso. Não é apenas isso. E João 17, na sua pré-sacerdotal, na última ceia, versículos 15 em diante, Jesus diz assim: Pai, não rogo que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Jesus não quer que a gente saia do mundo, vire ET. Aí encontrei Jesus, sair do mundo. Caboquice. Caboquice. Mas a nossa missão é no mundo. Nós somos enviados ao mundo. Enviados como o Filho foi enviado ao mundo, para fecundar o mundo, para tornar o reino de Deus presente no mundo. E aqui eu volto à questão que o Epitácio perguntou ontem à professora Fátima. O que tem a ver evangelização com política, com cultura, com economia, com estas coisas aí, com ecologia? Simples. Evangelizar, e aqui eu cito o Papa Francisco no Evangelii Gaudium, na linha de Paulo VI e do Concílio, o Papa Francisco diz, número 176, evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. Tornar o reino de Deus presente no mundo. Na época do sínodo, das vésperas do sínodo para a Amazônia, uns arautos do Evangelho se organizaram num vídeo lá e começaram a dizer que os bispos estavam todo errados de discutir a evangelização da Amazônia, que era muito simples. Pegava o exército dos arautos, botava na Amazônia, ia botar os índios tudo para rezar de joelho a Nossa Senhora, batizar todo mundo, tá pronto, Amazônia evangelizada. Aqui, que falta faz o Evangelho? Marcos, capítulo 1, 14 e 15. E Jesus foi para Galiléia, começou sua missão anunciando: o reino de Deus está próximo, convertei-vos e acreditem nesta boa notícia. O reino de Deus. O que Jesus anuncia é o reino, é o projeto de Deus, é a realidade de Deus,
que começa aqui. O reino de Deus está próximo, não no sentido de tempo, como a segunda está próxima de hoje, que é domingo, e ainda não chegou. O reino de Deus está próximo no sentido de espaço. Como está próximo e já está aqui. Jesus inaugura o reino. Nós somos servidores do reino. A igreja existe em função do reino, é isso que diz o concílio. A nossa missão é tornar o reino de Deus presente no mundo. E quem é que faz isso em nós? É o Espírito. E quais são os sinais do reino? Justiça, fraternidade, amorosidade, serviço. Evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. Então, epitácio, então, evangelizar é, sim, se preocupar também com questões políticas, culturais, econômicas, educacionais, ecológicas. Por quê? Porque são realidades do mundo. E as realidades do mundo fazem também parte do reino de Deus, que está aqui presente. Jesus comparou o reino de Deus a tesouro. Jesus comparou o reino de Deus ao ato de pescar. Jesus comparou o reino de Deus a fazer pão. Tudo coisa do mundo. Jesus comparou o reino de Deus com muita coisa. Então não existe espiritualidade cristã fora do mundo. Ela pode ser espiritualidade, mas não cristã. Porque Jesus, que viveu sua missão do mundo, nos enviou para viver a nossa missão aonde? No mundo. E nos comunicou o seu mesmo Espírito. Não podemos querer um Cristo sem carne e sem cruz, nos diz os bispos. Não podemos. Não se trata de fugir das realidades temporais para encontrar a Deus, mas de encontrar Deus aí. De encontrar Deus ali, nas realidades do mundo. Me diga, quem vive mais em Deus? Quem só vê Deus dentro do templo ou quem consegue identificar Deus no seu cotidiano, em todos os lugares, seja dentro da sua casa, no seu bairro, no seu trabalho, na sua escola? Se a pessoa é iluminada pela fé, se a pessoa se deixa guiar pelo Espírito, é como Jesus, Santa Teresinha, São Francisco e tantos outros, não vão poder usar solidel. Não vão poder usar solidel. Vão viver sem chapeuzinho. A espiritualidade é, portanto, também pascal da cruz. Quando se diz que a espiritualidade cristã ela é pascal da cruz, nós estamos dizendo que a realidade do mundo é desafiadora. É desafiadora. E por isso, o cristão e a cristã que vive sua missão no mundo, ele é responsável também por saber viver neste mundo em meio às cruzes. Em meio às cruzes. É interessante isto aqui, porque ao mesmo tempo que nós professamos a fé no Cristo crucificado, nós estamos rodeados de tantos e tantas crucificados e crucificadas. Então, se nós professamos a fé no Cristo crucificado e ressuscitado, nós não podemos deixar de nos mover contra as cruzes. Não podemos deixar de nos mover para tirar o irmão da cruz. Para tirar o irmão da cruz, como fizeram aqueles discípulos de Jesus, Arimateia, Nicodemos. Para tirar o irmão da cruz. Porque, como diz o Papa Francisco, estamos todos no mesmo barco. Essa imagem bonita do Luiz Henrique Alves Pinto,
Ele quis pintar um pouquinho sobre a Fratelli Tutti. Ele mostrou ali, né? Todos no mesmo barco. O barco dos refugiados. Mário Tito mostrou para nós ontem, né? O barco da fome, a situação de fome. Cruz. Cruz. Se o Cristo está presente, e ele disse que está presente no pobre meu irmão, no pequenino, é missão nossa, né? Mas não é a espiritualidade pascal apenas da cruz. É a espiritualidade pascal também da ressurreição. A nossa presença no mundo deve ser uma presença de esperança. A esperança tem feito cada vez mais parte de minha espiritualidade pessoal, a ponto de eu ter inserido ela na minha saudação comum. Antes falava apenas paz e bem, pois adicionei um esperança, para lembrar antes de tudo a mim mesmo de que eu sou um mensageiro de esperança. Paz e bem e esperança sempre. Mas não é esperança por causa de, porque se a gente olhar ao redor, tá uma desgraça. A gente vai se frustrar, vai ficar triste. Não é por causa de algo simplesmente que a gente está vendo. É esperança apesar de. Não por causa de, mas apesar de. Apesar do que está aí, nós temos esperança. E não é uma esperança que senta e fica esperando. Mas é uma esperança que se faz verbo, portanto, ação, atitude, esperançar. É uma esperança que age, que caminha. Papa Francisco fala isso na Fratelli Tutti, final do primeiro capítulo. Uma esperança ativa. Ativa. Uma espiritualidade pascal de ressurreição e uma espiritualidade de comunhão e missão. Não adianta a gente querer abraçar o mundo se a gente não alimenta a nossa vida de fé. Jesus, quando chama os discípulos, lá em Marcos 3, versículo 13, eu acho, lá diz, né? Jesus subiu a montanha, rezou, voltou, chamou os que ele quis. Ele constituiu então 12 para que ficassem com ele e para enviá-los em missão. Olha duas características fundamentais do ser cristão. Ficar com Jesus, ser enviado em missão. Ficar com ele, ser enviado em missão. Comunhão e missão. Eu sou a videira e vocês os ramos, permanecei em mim. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. O Papa Francisco fala dos dois movimentos do coração, sístole e diástole. Sem um deles, o corpo morre, o coração para. Não há vida cristã sem comunhão. Não há vida cristã sem missão. Faz parte. Comunhão e missão. Alimentar a fé para ser dispensador dela, testemunha. A espiritualidade que não se alimenta apenas no templo, precisa também ser alimentada. E aí nós temos a palavra, a palavra, a palavra. Não viveremos uma espiritualidade cristã distante da palavra. A palavra. Nós temos os sacramentos. Peguemos a carta pastoral desse ano para ver o que é verdadeiramente viver uma vida eucarística. O que é verdadeiramente viver uma vida eucarística? Dom Carlos nos ajuda, né? A confissão, a penitência, né? Existem, e aqui vou encerrando, algumas místicas que não servem. Existem algumas espiritualidades que não servem. Uma espiritualidade que não é trinitária, que não me faz transcender para o outro, que me torne relação, não serve. Uma espiritualidade que não é encarnada, que me deixa sem chão, não serve. Uma espiritualidade que esquece a cruz, não serve. Uma espiritualidade que não tem esperança, não serve. Uma espiritualidade sem comunhão, sem missão, não serve. Não serve.
Papa Francisco diz, isso aqui pode ser um pouco forte, por favor, preparem os estômagos. Evangelho Gáudio 262. Não servem, diz o Papa, as propostas místicas desprovidas de um vigoroso compromisso social e missionário. Não servem os discursos e ações sociais e pastorais sem uma espiritualidade que transforme o coração. Não serve uma comunhão sem missão. Não serve uma missão sem comunhão. Essas propostas parciais e desagregadoras alcançam só pequenos grupos, diz o Papa, e não têm força de ampla penetração, porque mutilam o evangelho. Isso é forte. É forte. Mutilar o evangelho, recortar, pinicar, cotosar o evangelho. É preciso cultivar sempre o espaço interior, que dê sentido cristão ao compromisso e à atividade. Não um espaço interior que me faça preso no interior, mas um espaço interior que me faça agir. Agir. Em prol, em benefício do outro. Queridos e queridas, espiritualidade é vida no espírito. E vida não é só o momento que a gente reza, não é só a celebração que a gente vai, não é só a sacristia da igreja que a gente faz campanha para reforma. Vida espiritual é muito mais do que isso, porque vida é vida, é tudo isso e muito mais. Todas as relações verdadeiramente humanas são lugar de espiritualidade. Seja essas relações a relação com Deus, seja essa relação a relação com o outro, meu irmão, é familiar, é comunitária na comunidade eclesial, é da vizinhança, é relação política, social, trabalhista, econômica, cultural, educacional. Se é relação humana, é lugar de espiritualidade. A minha relação com o meio ambiente, Laudato Si, fala de uma espiritualidade ecológica. É uma espiritualidade integral, que não isola a pessoa apenas numa dimensão, mas consegue fazer aquilo que o Antigo Testamento conhecia, aquilo que Jesus conhecia e aquilo que nós perdemos durante os séculos. A presença de Deus na vida. O nosso Deus é o Deus da vida. Não o Deus de uma dimensão da vida, mas da vida toda, da vida por inteiro.